O Corinthians classificou para as semifinais da Sul-Americana, eliminando o tradicional Estudiantes de La Plata, na Argentina. Esse fato normalmente seria algo para se comemorar, pois embora não seja o principal torneio mata-mata da América do Sul, é sim muito importante e nessa temporada se tornou ainda mais atrativa, tanto pela parte financeira quanto pela parte esportiva, pois o clube campeão se classifica para a Libertadores como cabeça de chave e ainda joga a Recopa Sul-Americana, além de enfrentar o campeão da Liga Europa. Mas por que então eu não estou nem um pouco animado e nem muito menos empolgado para a semifinal que o Corinthians vai disputar, podendo chegar a uma final e quem sabe ser campeão? Bom, a resposta é bem simples. Eu assisto os jogos do Corinthians. Sim, essa é a resposta. Eu vou até escrever como funciona todo o processo, antes, durante e depois de um jogo. Antes do jogo do Corinthians eu penso, será que o Luxemburgo vai começar a testar um time mais ofensivo, com um ataque mais rápido, um meio de campo mais firme na marcação e que saia para o jogo, além de uma defesa mais rápida? Depois de pensar nessa possibilidade, eu rapidamente caio na real e faço uma simples reflexão. Eu acho muito difícil que ele faça isso, até porque ele nunca fez isso. Mesmo tendo jogadores de qualidade e um bom time, que se for bem treinado, pode ser muito competitivo. Eu fico imaginando várias formações que combinariam com o atual elenco e que o time poderia ser muito melhor do que está sendo. Mas aí eu rapidamente fico desanimado, pois eu sei que dificilmente alguma coisa vai ser feita para mudar a situação do time. Aí chega o dia do jogo e o Corinthians começa a divulgar um monte de artes, com jogadores mostrando raça, clipes dos bastidores e tudo mais. A hora do jogo vai se aproximando e eu fico na expectativa de me surpreender. Antes do jogo contra o Estudiantes, por exemplo, eu pensei o seguinte: vamos lá. O Corinthians tem uma vantagem de apenas um gol. Isso me lembra o jogo contra o São Paulo. Mas é claro que eu não acredito que o Luxemburgo vai fazer a mesma besteira de encher o time de volante, todo recuado e sem nenhum jogador para dar velocidade ao time. Eu não acho que ele seja tão burro, até porque o Luxemburgo é um cara esperto. E é óbvio que ele aprendeu com aquele erro bizarro na Copa do Brasil. Faltando uma hora para começar o jogo, o Corinthians divulga a escalação oficial. E eu confesso que eu fiquei surpreso, pois o Luxemburgo conseguiu repetir o erro. Na verdade, ele não repetiu exatamente o erro do jogo contra o São Paulo, mas conseguiu ser ainda pior. Pois a bola rolou e eu percebi que ele tinha começado o jogo sem o Renato Augusto. Mas como assim, Jeff? Sem o Renato Augusto, tá louco? Ele escalou o Renato Augusto sim. Bom, realmente, ele escalou o Renato. Mas era melhor ter deixado no banco, concorda? Pois se você tira o Renato Augusto do meio campo e deixa ele como centroavante para puxar contra-ataque e fazer pivô de costas contra dois zagueiros a quilômetros de distância do gol, o Luxemburgo então não queria ter o Renato Augusto em campo. E durante a partida eu ficava cada vez mais desanimado e sem nenhum tipo de expectativa de melhora. Eu juro para vocês que eu só estava tentando entender o porquê daquela formação. Eu ficava pensando, será que o Luxemburgo esqueceu de como colocar um time para jogar uma partida de futebol? Será que ele esqueceu que um time precisa ter defesa, meio-campo e ataque e que se você entra para não perder, você está automaticamente dizendo ao adversário que ele pode ficar tranquilo, pois ele não vai ser nem ameaçado? O jogo estava acontecendo e você que ama esse clube, assim como eu, se via obrigado a assistir o seu time ser completamente dominado em campo. E o pior é que você tinha certeza que aquilo ia acontecer. Mas sabe o que é ainda pior? É você saber que o treinador sabe exatamente o que fazer, mas não faz. Pois no intervalo, ele fez o básico, colocou um atacante de lado e devolveu o Renato Augusto, já cansado, para sua posição. Mas o Corinthians continuou sendo pressionado e continuava tendo muitas dificuldades para jogar. Só que algumas coisas foram ficando claras. Primeiro, é que o Estudiantes já não tinha o menor respeito pelo Corinthians e continuou indo para cima. E segundo, e para mim a parte mais importante e preocupante, é que o Corinthians hoje é um time visivelmente desorganizado, principalmente na parte defensiva. Por isso que muita gente fica criticando o Gil, o Fábio Santos e o Cássio, porque o Corinthians joga muito exposto. E como o Luxemburgo não consegue ajustar isso, ele tenta compensar jogando com muito mais volantes e meias do que atacantes. Ele nunca vai admitir isso, mas é nítido como qualquer time hoje envolve o meio-campo do Corinthians e chega facilmente no ataque. Consequentemente, fica ainda mais fácil se livrar da defesa do Corinthians, que está completamente desprotegida, pois o meio-campo está desajustado, e assim sucessivamente. O Corinthians ficou 12 jogos sem perder, até o jogo contra o São Paulo, no Morumbi. Mas algumas coisas no futebol acontecem sem explicações.
Desses 12 jogos, nenhum, se você for lembrar, foi de encher os olhos. Foi sempre no limite, os jogadores estavam mais confiantes, o que tornou a equipe um pouco mais forte. Eu confesso a vocês que nessa altura do campeonato, eu já tô torcendo para a temporada acabar logo, para ver se acontece alguma coisa de boa no Corinthians no ano que vem. Com um treinador que não treina a equipe só para não perder, mas sim para vencer. Hoje em dia, nem na Neoquímica Arena o Corinthians consegue se impor. Na verdade, todo jogo, seja em casa ou fora de casa, parece sempre o mesmo. O Cássio faz algumas defesas, o Corinthians ataca pouco e quando ataca é só chutão para o Yuri Alberto tentar dominar a bola e na maioria das vezes acaba não conseguindo. Yuri Alberto, que na minha opinião é um ótimo atacante, mas não está sendo bem aproveitado. Pois pensa um pouquinho, no ano passado com o Vitor Pereira, tanto o Yuri Alberto fazia gols quanto o Fausto Vera conseguia ser um dos destaques da equipe. E aí no ano seguinte, nenhum deles presta? Por que será? Após o jogo, e se é que eu posso chamar isso de jogo, o torcedor imagina que o treinador vai se desculpar pela partida constrangedora que a equipe fez, mesmo se classificando nos pênaltis. E claro, com a ajuda inacreditável da trave. Mas infelizmente, na realidade, a gente teve que ouvir isso aí. Deu certo. Nós classificamos. Então, errado é quando você não consegue o resultado, né? Você falou que deu certo a estratégia porque o Corinthians passou. Mas pensando nas duas disputas de semifinal de quartas de final nesse caso, e de semifinal com o São Paulo na Copa do Brasil, a gente viu que o Corinthians sofreu demais nos dois primeiros tempos. Depois, no segundo tempo, mesmo lá no Morumbi e tanto aqui, conseguiu sofrer um pouco menos. Pensando agora a futuro, esse primeiro tempo fora de casa, tem algum ajuste que é necessário para evitar que algo pior possa acontecer do que apenas um gol? Você está no futuro e nós estamos no presente, cara. Vamos valorizar o presente. Você está indo para o futuro. Então, vamos valorizar o presente, porque o presente foi importante. Você sabe o que acontece? Vocês veem uma situação de uma maneira, né? E contra o São Paulo, que nós perdemos, nós deixamos de jogar 45 minutos no jogo de decisão. Aqui nós sofremos um gol com 54 segundos. Muda toda a estratégia. Cara, isso é revoltante. Você vê 90% dos times jogando para vencer, independente da estratégia. Se procurando mais os contra-ataques ou fazendo marcação-pressão. Já o Corinthians é um time que não defende, não ataca, não consegue trocar 5 passes seguidos, não finaliza. Todo jogo é a mesma coisa. Eu só gostaria que o Corinthians e os corintianos fossem respeitados. Com um futebol decente, com um treinador que não tivesse medo de arriscar e com um time que entrasse em campo para vencer, mesmo que não vença. O torcedor do Corinthians, na minha visão, é um dos poucos torcedores que realmente merece ver aquele algo mais dos jogadores e comissão técnica. Uma torcida que não vai o time durante o jogo e nem no intervalo, e muitas vezes nem mesmo depois das partidas. E cá entre nós que torcida assim é difícil de encontrar. O Corinthians que eu vejo hoje é um Corinthians sem identidade, sem cara, sem perspectiva. Cara, é triste você torcer pro jogo do seu time e acabar ainda no começo, porque você já sabe o que vai acontecer até o final. Eu só espero que isso mude, e mude rápido, pois o torcedor do Corinthians está morrendo de saudade de ver de novo o Corinthians de verdade.